O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Adorar, 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 com Cristo. Glória a Deus conosco. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Aleluia, Senhor. É bom estar na tua presença. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Aleluia. Adorar, adorar, adorar e adorar com Cristo. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, Senhor. Adorar, adorar, adorar e adorar com Cristo. Glórias. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar. Nós nos prostramos. Nós nos prostramos diante do teu altar nesse lugar, nesse dia. Nós nos rendemos, Pai. Me Glória a Deus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, dando início a esse momento precioso de oração, buscando a face do Senhor, mais uma vez, nos colocando diante do Senhor em oração, meus queridos, meus amados, meus queridos irmãos. Estamos na nossa campanha de oração, buscando a face de Deus em oração, 60 dias em oração, na presença do Senhor, orando 3 vezes ao dia. Hoje, pela misericórdia do Senhor, é o nosso 16º dia na presença do Senhor. 60 dias perseverando em oração, como Daniel. E louvamos a Deus, glorificamos o Senhor por todos aqueles que têm estado conosco durante esse tempo todo, buscando em oração. Quero deixar aqui nosso abraço para nossa irmã Miriam Brasil, Deus abençoe, Valmar, nossa irmã Rafaela Quirino, nossa irmã Tânia Fiore, Milena, Deus abençoe. Estão sempre junto conosco aí, todos esses irmãos, nossa irmã Márcia Brum, nosso irmão Fabrício ali da Mirim Motos, Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Nosso irmão Júlio Aguiar, nossa irmã Deise Sampaio, Deus abençoe Deise, em nome de Jesus. Angélica Silva, Deus abençoe. Deus abençoe aí, Capotaria do Fabinho, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Nossa irmã Wanda Figueiredo, Deus abençoe. Nossa irmã Kênia França, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus derrame graça sobre você. Gelila Raposa, Eliene Alves, Deus abençoe.
Mário Ramos, são tantos irmãos que estão conosco aqui às 10 horas da noite todos os dias. Nosso irmão Rodolfo Della Torre, nossa irmã Maria Eunice Pimentel, nossa irmã Ângela França, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Angélica Pires, nosso irmão Daniel Emerick, tanta gente, olha aí, Leia Ribeiro, Rosane França, Aline Valim, Deus derrame graça sobre vocês. Cida Barelli, Deus abençoe em nome de Jesus. Darcy Coutinho, Catone Meote Amaral, nosso irmão Wilson Sassuí, está sempre conosco aí, né? Jack Santana, Ana Cláudia Vieira, Heloína Rosa, Fábio Basílio, Gustavo Andrade, Josiane Lousada, Fernanda Abreu, Deus abençoe em nome de Jesus. Viviane Sutler, Deus abençoe em nome de Jesus grandemente a vida de vocês, tá certo? Derrame graça sobre a vida de vocês. Nossa irmã Selma Xavier, nossa irmã Cíntia, Cacá, Deus abençoe Cacá Brício, nossa irmã Marilene Almeida, Silvia Helena, nossa irmã Maiana Soares, Eva Reis, Carlos Sertão, Nancy Vieira, Andréia, tanta gente aqui, Sandra Coelho, irmãos, Deus continue derramando graça sobre a vida de todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco aqui, buscando a Deus em oração. Durante esse tempo que nós passamos aqui, temos sido assim, grandemente abençoados em nome de Jesus, tá certo? Deus derrame graça sobre a vida de vocês, Deus os abençoe mais e mais na presença do Senhor, diz a palavra de Deus, a plenitude de alegria. Estamos aqui na presença do Senhor, portanto, todos os dias, clamando ao Senhor, pedindo que Deus assim nos abençoe mais e mais, meus queridos. Estamos assim, alegres realmente na presença do Senhor, tá certo? Vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar louvando ao Senhor mais um pouquinho, depois nós compartilharemos a palavra de Deus com os irmãos, vamos refletir um pouquinho naquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus, tá certo? Deus continue ministrando aí, falando com graça ao seu coração, ao nosso coração. Encha o seu coração de paz nesta noite, em nome de Meus queridos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Antes de nós partirmos para o nosso
segundo, ou na verdade hoje, né, tivemos o nosso culto de oração online aqui da própria igreja, dentro da programação oficial da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Bom Jesus Itabapoana. Agora nós expedimos um comunicado a todos os membros da igreja, o conselho da igreja, dizendo então que todos os eventos da Igreja Presbiteriana serão online, tá certo? Então todas as programações oficiais da nossa igreja. Então as nossas programações oficiais são 4. É a terça-feira de oração, a quinta-feira, que é a reunião das células nos lares, o domingo de manhã, que é a escola bíblica dominical, e o domingo à noite, que é o culto de louvor a Deus. Essas 4 programações oficiais da igreja, elas serão feitas online devido à incidência do coronavírus. Então, tudo vai ser feito online aqui. Então, estará algum presbítero, algum diácono, algum líder da igreja em algum momento desses, dirigindo as atividades normais da nossa igreja, as oficiais, tá certo? Então, já estivemos às 7h30 no nosso culto de oração aqui. Se você olhar no Facebook da nossa igreja, você encontrará ali a programação de oração que já dirigimos hoje. Nesta próxima quinta, obviamente, teremos a nossa célula, portanto, às 19h30. Eu ou algum outro irmão estará dirigindo o estudo bíblico das células aqui. Preferencialmente deveremos trazer um líder de célula para estar com os irmãos, para a gente deixar o momento assim menos formal, tá certo? Com os irmãos aqui todas as quintas-feiras. E aos domingos, 9 da manhã, nós estaremos com o superintendente da escola dominical, também ministrando a lição do mês, que eu já apresentei aos irmãos, esqueci de trazer aqui para mostrar aos irmãos. Vou até pegar aqui para vocês poderem ver qual é a lição nossa do mês. Então nós estamos estudando a lição Encontros com Deus, a revista da Didaquê, Edições Didaquê. Então estaremos estudando neste domingo com os irmãos aqui pela manhã. Se eu não estiver enganado, é a lição de número 2, que nós ministraremos o encontro de Filipe e Natanael. Se eu não estou enganado, essa lição que ministraremos então no domingo de manhã. E no domingo à noite traremos a pregação da palavra de Deus, o culto a Deus, aqui também pela internet. Pedimos o apoio de toda a igreja a estarem atentos a essas programações. As demais programações que aconteceriam na igreja estão todas canceladas. O conselho, então, está tomando essa decisão exatamente por causa do cuidado do coronavírus. Então, tudo que envolve aglomeração, nós não estaremos. Então, as reuniões das sociedades internas, nos lares, as próprias visitas nos lares dos irmãos, o conselho pede que os irmãos evitem, por favor, nos ajudem, e a gente vai conseguir, com uma rapidez muito grande, vencer esse momento difícil que a nossa nação está entrando, tá certo? Contamos com o apoio, a ajuda, o auxílio de todos os irmãos, ok, irmãos? Em nome de Jesus, vamos estar juntos nessa etapa. E, normalmente, os 60 dias de oração continuam, tá certo? Então, amanhã, 6 horas da manhã, não faremos no templo, faremos aqui com vocês, online. 6 horas da manhã, queremos convidá-lo a estar conosco aqui, buscando ao Senhor. Ao meio-dia, também, buscar ao Senhor aqui conosco amanhã. E, com a graça de Deus, amanhã também, às 22 horas, estaremos de volta. E sempre tem uma escala aí, os irmãos já sabem, da igreja. Se eu não tiver, vai estar outros irmãos cumprindo as escalas respectivas, tá certo? Deus assim nos abençoe. Vamos estar juntos aí servindo ao Senhor com alegria em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 29, e nós vamos ver no clamor de Jairo, nós vamos ver no pedido de Jairo, na postura de Jairo, porque é que Jairo é esse homem que teve a resposta a resposta ao seu pedido que ele fez diante do Senhor Jesus.
Marcos 5, 21 a 29, diz a palavra de Deus: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera às mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E a história então vai relatar que Jesus então vai à casa de Jairo e lá ele cura, ele ressuscita a sua filha, tá certo? Então a palavra de Deus nos mostra aí esse homem que vai a Jesus, esse homem que conviveu 12 anos com a sua filhinha, e sua filhinha estava à morte. E ele chega a Jesus com um senso profundo de urgência. Ele chega para Jesus e diz: olha, Senhor, minha filha está à morte. Diz o texto aí que ele suplica a Jesus: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva. A história de Jairo, meus irmãos, nos ensina que a enfermidade, muitas vezes, ela é implacável sobre a nossa vida. Ela não escolhe classes sociais. A enfermidade, ela atinge brancos e negros, ricos e pobres. Ela atinge pessoas de melhor condição financeira e de pior condição financeira. Pode vir pessoas, pode vir que você ouça falar de pessoas que moram em casebres e pessoas que moram em mansões ou em palafitas, que elas são atingidas pela enfermidade. Minha filha está horrível, minha filha está à morte, diz a palavra de Deus. Jairo era o cara, meus irmãos. Se fosse no dia de hoje, ele teria um carrão do ano importado, talvez viajasse 2 vezes para a Europa por ano, e quem sabe até nos Emirados Árabes. Mas quando ele percebe que a sua filha está à morte, meus irmãos, ele não pensa 2 vezes. Jairo se despe, se despoja de todo o seu status, de toda a sua fama, de todo o luxo, de todo o esplendor da sua riqueza. Se fosse nos dias de hoje, talvez com um terno de marca, um sapato bico fino. Olha o que o texto nos diz, que esse homem chega perto, próximo a Jesus, e diz o versículo de número 24, que ele, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos pés de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes o orgulho pode ser um grande empecilho para recebermos as bênçãos e as vitórias de Deus na nossa vida. O orgulho. Jairo nos ensina que se nós queremos, meus irmãos, respostas às nossas orações, nós precisamos vencer o nosso orgulho. Um homem que chega com todas as suas vestes bonitas e ele não tem pudor algum, ele se prostra diante de Jesus, mediante a necessidade da sua filha. Abra-se para Deus fazer uma obra em você, na sua vida nessa noite.
Abra-se para Deus fazer uma obra na sua vida. Se você de fato precisa que o Senhor faça uma obra na sua vida, você precisa se despir, meus irmãos. Despir, minhas irmãs, de todo o seu orgulho, de toda a sua soberba, de toda a sua prepotência. A palavra de Deus nos diz que Deus resiste ao soberbo, que o soberbo ele se conhece de longe, mas que aos humildes ele concede a sua graça. Imagina esse homem chegando com seu carro todo bonito, todo belo nos dias de hoje. Imagina que no centro da cidade de Bom Jesus Tabapuana, ou no centro da sua cidade, você que não está aqui, nós temos uma pracinha muito bonita na nossa cidade, e essa pessoa desce do seu carro, procura um homem que está ali no centro da praça, com muitas pessoas à sua volta. Esse homem vem ali e se dobra aos pés, correndo risco de até de rasgar as suas roupas, arranhar o seu sapato importado. Ele se prostra. Ele é humilde o suficiente, a despeito de sua riqueza, para se quebrantar aos pés do Senhor Jesus. O primeiro passo da vitória de Jairo, Jesus ressuscitou. Nós não lemos a parte de Jesus ressuscitando a sua filha para vocês, porque eu queria apenas destacar dois gestos de Jairo. Primeiro, esse gesto de humildade da parte de Jairo, e dizer que se eu continuar arrogante, com uma empáfia muito grande, não haverá resposta às minhas orações. Mas eu quero destacar ainda que Jairo não somente venceu o seu orgulho, a sua prepotência, a sua soberba, e demonstrou uma humildade invejável, mas Jairo também ele transpôs as possíveis barreiras oposicionais que viriam contra ele. Se você ler o contexto, você vai perceber que a essa altura em que Jairo vai até Jesus, as oposições a Jesus por parte dos fariseus, dos publicanos e dos herodianos já estavam se tornando assim mais evidentes, mais fortes contra Jesus. Se vocês voltarem ao capítulo 3, no versículo 6, 2 capítulos antes, a Bíblia vai nos dizer: retiraram-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Então observe que já havia um conluio para matar Jesus. As sinagogas estavam praticamente fechando as portas diante daquele rabi da Galileia que estava chegando ali. Esses homens se sentiam ameaçados pelo volume de pessoas que estavam indo até Jesus, e a tradição judaica caindo em desprezo. Os líderes religiosos viam Jesus como uma ameaça à religião judaica. Agora, vejam o que o texto diz no versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Jairo era um dos líderes da religiosidade judaica. Era um dos chefes na sinagoga ali. Mas esse homem chega até Jesus, líder da religião judaica, e se prostra diante daquele herege, diante daquele falso profeta que surgira ali. Jairo rompeu com o poder limitador do medo das possíveis retaliações que ele poderia passar. O medo, a crítica, a oposição dos seus patrícios, poderia sofrer um processo religioso administrativo. Ele sabia que haveria pressão, haveria talvez tribunal, denúncia, despojamento, sanções contra aquele homem que se prostra diante do rabi da Galileia.
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. É preciso vencer as oposições se você quer ser abençoado pelo Senhor Jesus. Se você quer que Jesus visite e derrame graça sobre a sua vida, você tem que vencer. Você tem que assumir uma postura, uma posição. Jesus falou: se alguém não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então é preciso que você tome uma posição ao lado de Jesus, a despeito das críticas e das adversidades que irão surgir contra a sua vida. Portanto, meus queridos, rompam com o poder limitador das pressões, sejam elas quais forem. Como que eu conheço pessoas que digam assim: eu nasci nessa religião, eu vou morrer aqui, Deus me ensinou aqui, é a religião dos meus pais. Bom, você quer ser abençoado? Você precisa ir a Jesus e tomar uma posição ao lado de Jesus. Jesus precisa ser seu único, suficiente Senhor e Salvador. Precisa abandonar com a velha vida e se apegar com todas as suas forças a Jesus. Você quer que Deus te abençoe nessa noite? Você quer que Ele faça uma obra maravilhosa? Não é barganha. Entrega aí o seu coração, sem reservas e sem medo. Assuma a postura: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus nos der graça, nós voltaremos a esse episódio de Jairo aqui. Falaremos mais um pouquinho sobre Jairo, tá certo? Esperamos em Deus que o Senhor cubra de bênçãos a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, louvado seja o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos buscar a face do Senhor em oração nesse momento, colocando-nos na presença do Senhor nesse momento. Quero te convidar, meu querido, a buscar a face do Senhor, a pedir, a clamar: ó Deus, tenha de misericórdia de mim. Ó Deus, olha para mim nesta noite. Sê propício a mim nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que esta seja a sua, a minha, a nossa oração, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nos colocar em oração na Tua presença nesta noite. Queremos invocar, meu Deus, o Teu santo nome neste lugar.
Queremos, meu Deus, declarar as maravilhas do Senhor sobre nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha, ó Deus, ministrar ao nosso coração com graça e com misericórdia, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós necessitamos de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Derrama graça sobre cada um de nós. Nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, colocar todo o Teu povo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possa ser grandes as nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, nós vimos nesta noite um homem que se despe de toda a sua imponência, que se despe, ó Deus, de toda a sua empáfia e se humilha aos pés do Senhor Jesus. Nós vimos nesta noite, Senhor Deus, um homem disposto a sofrer todo tipo de sanção, sofrer todo tipo de tribunal, todo tipo de julgamento dos seus patrícios, porque ele cria, confiava, dependia, ó Deus, tão somente, unicamente, daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E, ó Deus, Tua palavra nos mostra que se não for assim a nossa postura, se não assumirmos um compromisso com o Senhor, totalmente despidos, ó Deus, de nossos achismos, de nossos próprios entendimentos, ó Deus, o Senhor não nos abençoará. E queremos, portanto, Senhor Deus, pedir que o Senhor venha, ó Deus, a nos ouvir nesta noite em nome de Jesus. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique em nome de Jesus. Queremos colocar cada um daqueles que nos ouvem nesta noite na Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa Teus filhos, ministra ao coração dos Teus filhos em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, queremos lembrar da nossa irmã Selma, queremos lembrar da nossa irmã Rafaela, queremos lembrar da nossa irmã, queremos nos lembrar, ó Deus, do nosso irmão, ó Deus, do nosso irmão Reinaldo. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar cada enfermo nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cada vida que precisa da manifestação do Teu poder curador e redentivo, em nome de Jesus. Queremos colocar, meu Deus, aqueles, ó Deus, que estão passando por enfermidades da alma nas Tuas mãos. Queremos orar, meu Deus, nessa noite em favor, ó Deus, da nossa nação e do nosso mundo, quando está sendo acometido, meu Deus, com esse coronavírus. Repreenda este mal sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma, meu Deus, cada país nas Tuas mãos, cada família que sofre nesse momento, ó Espírito Santo de Deus, toma nas Tuas mãos. Queremos colocar, Deus, as famílias da nossa cidade, aquelas que estão enlutadas nesse momento, Senhor, vai alcançando, Senhor Deus, com graça e com misericórdia, a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós assim nos colocamos humildemente, quebrantados na presença do Senhor, aguardando da parte do Senhor um milagre sobre a vida dos Teus filhos. Repreenda, meu Deus, toda enfermidade em nome de Jesus e abençoa os Teus servos, libera sobre a vida dos Teus servos toda sorte de bênção espiritual em nome de Jesus. Esse irmão, essa irmã que tem buscado na presença do Senhor, ó Deus, tantas pessoas nos procuram, tantas pessoas mandam e-mails para nós, Senhor Deus, pedindo que orássemos, ó Deus, estão buscando ter um filho. Abra as portas, Senhor Deus, desses irmãos que nos mandaram. Envia, Senhor Deus, faz desse irmão, ó Deus, desta irmã, pessoas férteis para a glória do Teu santo nome.
esse irmão que almeja um filho, essa irmã que almeja um filho, Senhor, em nome de Jesus, os abençoe. Ó Deus, sempre recebemos esse tipo de pedido e pedimos, meu Deus, que o Senhor libere assim a bênção do Senhor sobre esses irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja assim repreendendo toda a enfermidade sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que temos almejado alcançar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus, repreenda todo negativismo, todo espírito pessimista, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá, ó Deus, ao teu povo santidade, intrepidez, seja um povo, ó Deus, arrojado, que confia no Senhor, que dependa do Senhor, que anda, ó Deus, nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Guarda os nossos jovens de pecar contra Ti, libera a bênção do Senhor e liberta o coração do nosso povo de toda idolatria, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, derrama graça sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, os lares, os maridos, as esposas, ó Deus, nas Tuas mãos. Abençoa as famílias nesse dia que são tão atacadas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse tempo passado aqui na Tua presença e suplicamos que o Senhor abençoe com paz todos aqueles que estão agitados e atribulados nesses dias, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra nos diz que os dias são maus, mas, ó Deus, os nossos olhos estão postos em Ti, em nome de Jesus. Abençoa-nos assim, continua com a Tua graça a nos acobertar. Obrigado por esse dia na presença do Senhor. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, em o nome de Jesus. Precisamos da Tua graça, precisamos, ó Deus, do Teu amparo, precisamos, meu Deus, da Tua presença conosco, em nome de Jesus. Abençoa-nos assim, Senhor, dá-nos o restante de noite debaixo da Tua presença. Dá-nos um restante de noite, ó Deus, aprazível na presença do Senhor, em nome de Jesus. Precisamos de Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continuemos, meus irmãos, adorando o Senhor, exaltando o nosso Deus. Oh Deus, Teu nome doce como mel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus queridos. Senhor, os encha com a Sua presença. O poder do Espírito Santo faça uma revolução na sua vida. Dê um restante de noite abençoado. Descanse na presença do Senhor. O nome dele é Jesus.
Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar. Senhor te abençoe, te dê uma noite na presença do Senhor. Nos encontraremos aqui amanhã às 6 horas da manhã, se o Senhor nos permitir. Amanhã também ao meio-dia. E, querendo Deus, amanhã às 22 horas novamente, fechando o dia de amanhã. Confia no Senhor, espera no Senhor. Deus derrame graça sobre a sua vida, em nome de Jesus.